Um salve para você, eu sou a Di Mendonça da Efluir e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a relação, a diferença e a relação do parto materno e parto paterno. A vinheta vai rodar, enquanto ela rodar eu te convido para curtir, comentar e se inscrever no canal se fizer sentido para você. Então veja bem, em algum momento da sua vida, bem no começo, quando você foi gerado, você precisou sair, certo? Sair do útero da sua mãe. A fase uterina, ou seja, a fase que você está dentro do útero da sua mãe, você está ali sendo cuidado, acomodado, recebendo alimentação, de alguma forma recebendo o amor que ela pode te entregar. Eu não fui amada pela minha mãe, nem eu não fui desejada, mas ainda assim ela te emanou alguma coisa, que é a permissão de você viver dentro dela, do corpo dela. Então reconheça isso para começar. A relação que existe então entre o parto materno e do parto paterno é que em ambos os momentos, em ambas as experiências do parto, existe uma expulsão. Então vamos lá. Vamos aprofundar, mas tu já sabe qual é a relação que existe. Quando você está no parto materno com a mãe, ali na fase uterina, você é alimentado, você é gerido, você recebe tudo, né? Você está numa posição confortável. Então você está dentro da mãe e aí você decide sair. Nem sempre esse movimento do bebê sair é uma relação agradável. Ele sente que ele precisa ir, porque ele está sendo expulso, mas a decisão também parte dele, tirando casos como a cesárea, que é escolhido a data e a hora que o bebê vai nascer, mas na grande maioria, o parto normal, o bebê escolhe a hora, o momento que ele quer sair, vir para o mundo, por mais doloroso que seja. Quando o bebê nasce, ele está numa posição então de receber, ele precisa receber afeto, comida, o alimento, receber amor, ele não sabe expressar o que ele quer. E a mãe tem esse poder de acalentar, de encontrar as respostas, A mãe é a fonte ali, digamos, o Deus naquele momento do bebê. Então a mãe, ela percebe qual as necessidades do filho e ela vai oferecendo isso para o filho dela, O alimento, o cuidado, o amor, ela vai, a troca de fralda, todas as tarefas que o bebê precisa, Ele é dependente, ele é 100% dependente da mãe dele no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano dele. Nessa fase, o bebê, ele tá numa fase de dependência, ele chora, ele só sabe chorar, e aí a mãe compreende o que ele precisa. Quando você então começa a crescer e ir evoluindo, você vai passando 5 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, 18 anos. Agora você está numa posição em que o pai faz esse parto paterno. O pai então faz de novo o movimento de expulsão. O que é esse movimento de expulsão? Nós temos inconscientemente essa energia. Pai da direita e mãe da esquerda. A mãe é o cuidado, o afeto, o amor. O pai é o movimento. Então, você tem isso dentro de você. Antes que você vira e manda assim, mas meu pai me abandonou cedo, meu pai nem sei quem que ele é. Tudo bem, mas você tem dentro de você essas duas energias. Feminino, masculino, pai e mãe. Okay? Então o pai, ele tá na posição de te expulsar pro mundo, expulsar de casa, digamos assim. Ele tem que te fazer essa expulsão. Saia de casa, vá para o mundo. E aí, o que acontece? Essas ansiedades. Mas eu vou sair pro mundo, Então é essa posição do eu vou sair pro mundo e eu vou ser o quê? Eu vou me tornar o quê? Então a pessoa tem que decidir o que ela vai fazer da profissão dela. Eu vou sair pro mundo, mas eu vou viver do quê? Ela provavelmente vai ter uma renda inferior do que ela tinha antes, porque antes ela estava sendo sustentada. Então essas posições dela ter que olhar para si mesmo e perceber que é o caminho agora, que o caminhar é dela e não mais acolhida ou o tempo todo debaixo das asas dos pais, é importante. Então acontecem essas duas expulsões. Nesses dois movimentos de expulsão, os filhos e os pais sentem. Os pais sentem, em especial a mãe, porque
ficou vazio, né? Ficou vazio aquele espaço do filho, que o filho ocupa dentro de casa, de cuidado, de acalento, né? Aquela mãe que faz tudo. Eu preparo desde o almoço do meu filho até lavar as roupas dele, etc, etc. Então ela tá naquela posição de cuidado. E o pai de gestar, de gerir aquele filho, né? De colocar ele pro mundo mesmo, pro movimento, ensinar ele coisas que tá ligado ao vá, avance, concretiza, firma, fortalece aí sua profissão. Então, né, dá a voz. E aí, né? É sempre, na maioria das vezes, é o pai ou a energia mais masculina da casa que faz essa posição. E aí, meu filho, o que tu vai querer da sua vida? Né? Você vai se tornar o quê nesse mundo? Vai virar o quê? Qual que é a sua profissão aí? Então essa posição é sempre do pai. E da mãe não, da mãe é sempre mais parecida com nutrir, com acolher. Não, meu filho, tá tudo bem. Se seu pai deixar, você pode ir. Então essa posição sempre do acalento. Mas na minha casa é o oposto. Tá tudo bem. Então as energias estão invertidas, mas é sempre comum. É muito incomum por exemplo, eu fui criada por uma mãe, só pela minha mãe. Existe alguém na sua vida que está ocupando essa posição energética de pai. Não é a mãe. A mãe não ocupa a posição de pai e mãe ao mesmo tempo, ok? Alguém está ocupando essa posição. Você tem que encontrar aqui essa posição. Se não for o seu pai, nessa função pai, alinhar essa frequência honrando eles. Então, beleza. Tu ocupou a posição agora de pai e mãe. E aí você vai ser expulso. Essa paternidade, esse parto paterno, é quando a pessoa se torna adulta e ela vai pro mundo. Tá na hora dela ir, tá na hora dela avançar, tá na hora dela se firmar na vida mesmo. E é aquela expansão, eu vou expandir, eu vou olhar pra frente e vou seguir adiante pro mundo. Agora com a permissão, né? Sem medo ou com medo eu vou. Eu falo muito isso, vai com medo, mas vá. Mas é com essa permissão dos meus pais me amparando, né? Se eu precisar olhar para trás, eles estão lá atrás, se importando comigo, valorizando, se olhando, reconhecendo que tá tudo bem. E isso é importante. Mas os meus pais não fazem isso. Os meus pais não fazem isso por mim, e aí? Os seus pais fazem. Eles fazem isso, eles vieram com esse poder de fazer isso, só que você não está colocando eles no devido lugar deles. Provavelmente tem alguma aula aqui no canal sobre se honrar, sobre aceitar, sobre lidar com a relação dos pais. Por quê? Às vezes você está se colocando numa posição que não pertence a você. Eu até te aconselho a assistir um vídeo sobre hierarquia familiar. Okay? A hierarquia na nossa vida. Porque é importante você olhar para essa relação que você tem com as pessoas e se colocar na posição que você ocupa. Então, eu ocupo uma posição de filha, eu ocupo uma posição de irmã, eu ocupo uma posição de namorada, eu ocupo uma posição de amigo, eu ocupo uma posição de chefe, eu ocupo uma posição de funcionária, de cliente, enfim, de mulher. Todas essas posições, todas essas etiquetas são posições que eu ocupo. Mesmo eu não sou uma pessoa que gosta de me rotular, tá tudo bem, mas tu vai ter que se rotular, tu é ser humano. Seres humanos etiquetam a si mesmo, rotulam a si mesmo. E, idealmente evite essas rotulações, mas compreenda nesse momento a sua função dentro da sua vida, dentro desse planeta. Então eu sou a Di, eu ocupo o lugar da Di. Pronto. E aí, tu vai ocupar seu lugar também. E aí, se você é uma mãe, né, ou se você é um pai, cuidado com essa posição do tipo, você não vai conseguir as coisas sozinho, meu filho. Não, tu tem que, na verdade, incentivar o movimento de vai pro mundo. Vai, avança. Eu tô aqui te nutrindo com amor, com respeito, com carinho, mas vai pro mundo. É a sua vida a partir de agora que tu tem que fazer. A minha eu já fiz, agora vai por si mesmo. Senão você não tá dando permissão pro seu filho, pra sua filha, deles concretizarem as coisas, deles evoluírem, deles serem melhores do que você foi, terem mais do que você teve. Então esse é um conselho muito importante, porque eu vejo às vezes muitos pais prendidos na posição, mas sozinho meu filho não consegue. Consegue? Tu não conseguiu? Consegui, mas na minha época não, na sua época não. Reconhece o seu filho, honra ele e fala, vai meu filho, vai pro mundo que eu tô aqui te nutrindo da minha forma com amor. Pode ir. E aí o filho entende essa permissão dos pais, né? Ele tira essa energia de que os pais não estavam deixando ele ir. Porque ele sente a confiança, tanto no campo energético quanto no campo físico. Ele vê pelas ações dos pais. E ele vai criar. O que acontece quando, então, depois do movimento do pai,
concepção da própria família. Esse filho que já foi nutrido pelos pais, agora ele vai criar o próprio sistema, a própria família dele. E aí ele vai seguir, vai continuar fazendo esse mesmo movimento dentro do campo familiar dele. Agora com a família dele. Se é uma filha, com o marido e os filhos. Se é um filho homem, com a esposa que vai entrar no campo e com os filhos que ele vai criar. Essa é a posição, esse é o ideal. Compreender esses partos, ok? Tanto materno quanto paterno, eles precisam acontecer, que são essas expulsões. Vai pro mundo, ou então vou cuidar de você, vou me importar com você, vou emanar, vou te acolher, mas depois também eu sei que tá na hora de você se nutrir por si mesmo. E para que ele possa fazer o próprio movimento dentro da família dele. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender e a enxergar essa relação da expulsão, que não é uma coisa muito fácil, eu sei que não é, mas é necessária para esse ser avançar e concretizar o que ele veio concluir e fazer nesse planeta. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Muita luz, muita paz. Namastê.